Uma garota foi humilhada só por pedir para usar o banheiro em meio a todo aquele luxo indiferente. Entre lágrimas e desprezo, ela quase perdeu as esperanças. Mas um gesto inesperado reacendeu algo que dinheiro nenhum pode comprar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando, a cidade de São Paulo acordava mais uma vez com seu ritmo frenético e impiedoso. Era uma terça-feira comum de outubro, quando o calor se misturava com a poluição e criava aquela névoa característica que parecia engolir os edifícios do centro. As ruas comerciais da região da Avenida Paulista fervilhavam de gente apressada, cada um mergulhado em seus próprios problemas, seus celulares, suas urgências particulares. Ninguém prestava atenção em ninguém. Era assim todos os dias, como se a cidade tivesse criado um pacto silencioso de indiferença. Entre aquela multidão invisível, caminhava uma menina de apenas 5 anos. Seu nome era Isabela, mas poucos sabiam disso. Para a maioria das pessoas que cruzavam seu caminho diariamente, ela era apenas mais uma criança de rua, um problema social que preferiam não enxergar. Isabela tinha cabelos castanhos embaraçados que caíam sobre os ombros magros, olhos grandes e expressivos que pareciam guardar segredos pesados demais para sua idade, e um vestidinho rosa desbotado que já fora de outra criança antes de chegar até ela. Os chinelos de borracha estavam gastos, furados, em alguns pontos, mal protegendo seus pés pequenos do asfalto quente. Naquela manhã, Isabela acordara cedo na casa de Dona Carmen, uma senhora de 62 anos que a acolhera alguns meses atrás. Carmen não era sua avó, nem tia, nem tinha qualquer parentesco com a menina. Era apenas uma mulher bondosa que trabalhara a vida toda como empregada doméstica e que, ao se aposentar com um salário mínimo insuficiente, ainda encontrava espaço em seu coração e em seu barraco de madeira na favela do Jaguaré para abrigar aquela criança abandonada. Dona Carmen estava doente, com as pernas inchadas e a saúde frágil, mas nunca reclamava. Dizia sempre que Deus tinha seus planos e que cuidar de Isabela era uma missão sagrada. Isabela não sabia exatamente de onde vinha. Suas primeiras lembranças eram nebulosas, fragmentadas como um sonho ruim do qual estava tentando despertar. Lembrava-se vagamente de uma mulher que cheirava a perfume barato e que a deixava sozinha por dias inteiros. Depois, lembrava de estar na rua, com frio, até que Dona Carmen apareceu e a levou para casa. Isso era tudo que a menina precisava saber por enquanto. O presente já era difícil demais sem precisar carregar o peso do passado. Toda manhã Isabela saía para andar pelas ruas do centro. Dona Carmen não gostava, mas a menina insistia. Dizia que precisava ajudar, que não podia ficar parada enquanto a senhora passava mal. Então, com a permissão relutante de Carmen, Isabela caminhava quilômetros observando as pessoas, aprendendo sobre aquele mundo que a rejeitava antes mesmo de conhecê-la. Ela não pedia esmolas, tinha orgulho demais para isso. Apenas andava, observava e, às vezes, quando alguma pessoa bondosa oferecia, aceitava um pão, uma fruta, um copo de água. Mas naquela terça-feira, Isabela enfrentava um problema diferente. Ela havia bebido água demais pela manhã, e depois de caminhar por mais de 2 horas sob o sol forte, seu corpo pequeno dava sinais de uma urgência que não podia mais ser ignorada. Ela precisava usar um banheiro, e precisava com rapidez. Olhou ao redor, vendo as lojas elegantes, os shoppings imponentes, os restaurantes sofisticados. Sabia que em nenhum desses lugares ela seria bem-vinda, mas a necessidade era maior que o medo da rejeição. Foi então que Isabela viu uma loja de roupas de grife, com vitrines enormes exibindo manequins vestidos com roupas que custavam mais do que Dona Carmen ganhava em um ano inteiro. A loja chamava-se Elegance Boulevard e tinha uma fachada de vidro espelhado que refletia a rua movimentada. Isabela respirou fundo, juntou toda a coragem que tinha em seu corpinho franzino e empurrou a porta giratória. O contraste foi imediato e violento. Do calor sufocante da rua, Isabela entrou em um ambiente com ar-condicionado gelado que fez sua pele arrepiar instantaneamente.
O chão era de mármore branco brilhante, tão limpo que ela podia ver seu reflexo distorcido. As luzes eram fortes, direcionadas para as araras de roupas caríssimas. Música suave tocava no ambiente, um tipo de som que Isabela nunca havia escutado antes. Tudo ali respirava luxo, exclusividade, um mundo completamente diferente do seu. Os primeiros a notarem sua presença foram os seguranças, 2 homens grandes de terno preto que imediatamente se entreolharam com expressões que misturavam surpresa e desaprovação. Depois, as vendedoras pararam o que estavam fazendo. Eram 3 mulheres impecavelmente vestidas, com maquiagem perfeita e sorrisos que desapareceram assim que viram Isabela. Os poucos clientes que estavam na loja também perceberam a presença da menina e um silêncio desconfortável se instalou por alguns segundos. Isabela sentiu todas aquelas dezenas de olhos sobre ela. Sentiu o peso do julgamento, da reprovação silenciosa, da pergunta não verbalizada que pairava no ar. O que uma criança assim estava fazendo ali? Mas ela não tinha tempo para se intimidar. A urgência em seu corpo era real e crescente. Com passos pequenos e tímidos, ela se aproximou do balcão principal, onde uma das vendedoras a observava com os braços cruzados. A mulher devia ter uns 35 anos, cabelos loiros descoloridos presos em um coque apertado, unhas compridas e vermelhas, uma expressão de superioridade estampada no rosto. Seu crachá dizia Patrícia, mas Isabela não sabia ler ainda. A menina parou diante do balcão, que era alto demais para ela, e teve que erguer a cabeça para olhar nos olhos da vendedora. Com a voz mais educada que conseguiu, Isabela disse: "Por favor, senhora, eu posso usar o banheiro? É só rapidinho, eu prometo." Patrícia olhou para a menina como se ela tivesse pedido para roubar o caixa da loja. Seu nariz se franziu ligeiramente, como se ela tivesse sentido um cheiro ruim. Ela não respondeu imediatamente. Apenas continuou encarando Isabela de cima a baixo, analisando cada detalhe das roupas gastas, dos pés sujos nos chinelos velhos, dos cabelos embaraçados. "O banheiro é só para clientes", a vendedora respondeu finalmente, com uma voz fria e mecânica, sem nenhum traço de empatia. Isabela sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas tentou segurar. "Eu preciso muito, por favor. Eu não vou demorar. Não vou sujar nada, eu prometo." A voz da menina saiu tremida, carregada de desespero genuíno. Foi nesse momento que o gerente da loja se aproximou. Seu nome era Rodrigo Mendonça, um homem de 42 anos, magro, com bigode fino e uma expressão permanentemente irritada no rosto. Ele usava um terno cinza impecável e uma gravata azul marinho, e se orgulhava de administrar aquela loja de grife com mão de ferro. Para Rodrigo, cada detalhe lhe importava. A aparência impecável da loja, o perfil dos clientes, a manutenção da imagem de exclusividade. E aquela criança suja e maltrapilha era tudo o que ele não queria ali dentro. "Qual é o problema aqui?" ele perguntou, já sabendo a resposta. Patrícia apontou para Isabela com desdém. "Ela quer usar nosso banheiro." Rodrigo olhou para Isabela com uma expressão que a menina jamais esqueceria. Era um olhar vazio, desprovido de qualquer humanidade. Ele não via uma criança, não. Via um ser humano em situação de vulnerabilidade. Via apenas um problema, um incômodo, algo que precisava ser removido o mais rápido possível. "Você não é cliente aqui", ele disse com voz áspera. "Nosso banheiro é para quem compra, para quem tem condições de estar nesta loja. Você entende isso?" Isabela balançou a cabeça, confusa. "Mas eu só preciso usar o banheiro, eu não vou estragar nada." O rosto de Rodrigo se fechou ainda mais. "Olha, menina, eu vou ser claro com você. Gente como você não pode entrar aqui e usar nossas instalações. Você vai sujar tudo, vai espantar nossos clientes de verdade. Esse não é um lugar para você. Você precisa sair agora." As palavras caíram sobre Isabela como golpes físicos. Ela sentiu as lágrimas finalmente escaparem e rolarem por suas bochechas. Tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas ficou ali parada com o corpo tremendo, enquanto sentia todas as pessoas na loja observando aquela cena humilhante.
Rodrigo, impaciente, deu um passo à frente e apontou para a porta. Eu disse para você sair. Agora. Antes que eu chame a segurança. Isabela deu alguns passos para trás, tropeçando nos próprios pés. As lágrimas agora caíam livremente e ela já não tentava mais escondê-las. Alguns clientes assistiam à cena com expressões desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Uma senhora idosa desviou o olhar, fingindo interesse em uma blusa na arara. Um casal jovem cochichou algo entre si, mas também não interferiu. A indiferença coletiva era tão dolorosa quanto a humilhação direta. Com o coração partido e o corpo tremendo de vergonha e necessidade física, Isabela correu para a porta, empurrando-a com força e saindo daquele lugar que a fizera sentir-se menor do que nunca. Já na calçada, ela encostou-se na parede ao lado da loja e começou a chorar, de verdade, soluçando alto, com o corpo inteiro sacudindo. O que Isabela não sabia era que, desde o fundo da loja, alguém havia testemunhado toda aquela cena. Alguém que estava experimentando roupas no provador e que, ao ouvir a discussão, saíra discretamente para observar. Esse alguém era um homem de 53 anos, chamado Eduardo Almeida Rocha. Eduardo não era um homem comum. Ele era um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, dono de uma rede de hotéis de luxo que se espalhava por todo o país. Sua fortuna era estimada em centenas de milhões de reais. Ele frequentava os círculos mais exclusivos da sociedade paulistana, jantava com políticos, fechava negócios milionários em reuniões que duravam apenas alguns minutos. Eduardo Almeida Rocha era acostumado a ter tudo, a comandar todos, a nunca ouvir a palavra não. Mas naquele momento, vestindo uma calça social cara e uma camisa branca que custava mais do que um salário inteiro de muitas famílias, Eduardo sentiu algo que não sentia há anos. Uma dor profunda no peito, um aperto na garganta, uma vergonha visceral que o fez querer desaparecer. Ele havia visto tudo: o pedido educado da menina, a recusa fria da vendedora, a crueldade desnecessária do gerente, a humilhação pública, a expulsão covarde de uma criança de 5 anos que só precisava usar um banheiro. Eduardo vira a cena toda se desenrolar como se estivesse assistindo a um filme de terror, incapaz de desviar o olhar. E o pior de tudo era que ele se reconhecia naquelas pessoas. Durante anos, Eduardo havia construído seu império com decisões frias, calculadas, muitas vezes cruéis. Ele despedira funcionários sem pensar 2 vezes em suas famílias, fechara contratos que arruinaram pequenos empresários, priorizara o lucro acima de qualquer consideração humana. Eduardo sempre justificara suas ações como necessárias. No mundo dos negócios, mas agora, vendo aquela criança chorando do lado de fora da loja, ele percebeu que havia se tornado exatamente como aquele gerente, alguém incapaz de enxergar a humanidade nos outros. Sem pensar 2 vezes, Eduardo largou as roupas que estava experimentando e caminhou até a saída da loja. Alguns funcionários olharam surpresos, afinal ele ainda não havia pago, mas Eduardo não se importou. Naquele momento, nada mais importava além da menina chorando na calçada. Quando Eduardo saiu para a rua, viu Isabela encostada na parede, com o rosto escondido entre as mãos pequenas, o corpo sacudindo, de soluços. Ele se aproximou devagar, sem querer assustá-la ainda mais. Ajoelhou-se ao lado dela, ficando na mesma altura da menina. "Oi, pequena", ele disse com voz suave, tentando soar o menos ameaçador possível. "Você está bem?" Isabela levantou o rosto, mostrando os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela olhou para Eduardo com desconfiança, aquele instinto de autopreservação que as crianças de rua desenvolvem cedo demais. "Eu não vou te fazer mal", Eduardo continuou. "Eu vi o que aconteceu ali dentro. Foi muito injusto com você, muito mesmo." Isabela fungou e limpou as lágrimas com as costas da mão. "Eu só queria usar o banheiro", ela disse com voz embargada. "Eu não ia estragar nada, eu só precisava muito." "Eu sei", Eduardo respondeu, sentindo o coração apertar ainda mais. "E você não fez nada de errado. As pessoas ali dentro é que foram muito erradas com você. Como você se chama?" "Isabela", a menina respondeu.
ainda desconfiada, mas começando a baixar a guarda diante da gentileza genuína no olhar daquele homem. Isabela, que nome bonito! Eduardo sorriu. Olha, eu vou te ajudar, está bem? Primeiro vamos resolver seu problema urgente. Tem um café ali na frente onde eu conheço o dono. Vamos lá e você pode usar o banheiro à vontade, sem ninguém te tratar mal. Você aceita? Isabela olhou para o homem, tentando decidir se podia confiar nele. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade que ela raramente via nos adultos. Ela acenou com a cabeça timidamente. Eduardo levantou-se e estendeu a mão para ela. Isabela hesitou por um momento antes de colocar sua mãozinha pequena e suja na mão grande e cuidada dele. Juntos, começaram a caminhar pela calçada movimentada. Enquanto caminhavam, Eduardo fez perguntas gentis. Descobriu que Isabela morava com Dona Carmen, que andava pelas ruas todos os dias, que não frequentava a escola porque não tinha documentos. A menina falava aos poucos, ainda cautelosa, mas havia uma necessidade clara nela de ser ouvida, de ser vista como alguém que importava. Eles chegaram ao café, um estabelecimento pequeno, mas acolhedor, chamado Café da Manhã do João. Eduardo era realmente conhecido ali, e o dono, João Batista, um senhor de 60 anos com uma barriga proeminente e um sorriso caloroso, cumprimentou-o efusivamente. Dona Isabela aqui precisa usar o banheiro, Eduardo disse com firmeza, mas gentileza. E depois, se você puder, um lanche bem caprichado para ela. João olhou para a menina e seu rosto se encheu de compaixão genuína. Claro, meu anjo, vem comigo. O banheiro está limpinho e você pode ficar o tempo que precisar. Isabela olhou para Eduardo, buscando confirmação. Ele acenou com a cabeça, encorajador. Vai lá, depois a gente conversa mais. A menina seguiu João até os fundos do café e Eduardo sentou-se em uma mesa próxima à janela. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu apenas sentar e pensar, sem celular na mão, sem reuniões agendadas, sem pressões de negócios. E enquanto pensava, um plano começou a se formar em sua mente. Ele não ia deixar aquela situação passar em branco. Não ia deixar aquele gerente arrogante e aquela vendedora cruel continuarem tratando pessoas vulneráveis daquela forma. Mas mais do que isso, Eduardo percebeu que não podia simplesmente resolver aquilo e voltar para sua vida de luxo, fingindo que tudo estava bem. Algo havia mudado nele naquela manhã. Algo fundamental e irreversível. Quando Isabela saiu do banheiro, visivelmente aliviada e com o rosto lavado, ela encontrou Eduardo esperando à mesa com um prato enorme de pão na chapa, suco de laranja, frutas picadas e um pedaço de bolo de chocolate. Senta aqui e come à vontade, Eduardo disse, puxando uma cadeira para ela. Isabela olhou para a comida com olhos arregalados. Era mais comida do que ela costumava ver em vários dias. Ela olhou para Eduardo, buscando permissão novamente, ainda sem acreditar que tudo aquilo era para ela. É todo seu, ele confirmou com um sorriso. Come sem pressa. Enquanto Isabela comia, Eduardo observava cada movimento dela. A forma como ela saboreava cada pedaço de pão como se fosse o alimento mais precioso do mundo. A delicadeza com que bebia o suco, tentando não derramar. A expressão de pura felicidade ao provar o bolo de chocolate. Tudo aquilo partia e reconstruía o coração de Eduardo simultaneamente. Isabela. Eduardo começou depois que ela já estava satisfeita. Eu preciso voltar naquela loja. Tem uma coisa que eu preciso resolver lá. Mas antes, me conta uma coisa. Você gostaria que ninguém nunca mais te tratasse daquele jeito? Que as pessoas te respeitassem, te vissem como você merece ser vista? A menina olhou para ele com aqueles olhos grandes e expressivos, processando a pergunta. Depois, com uma sinceridade devastadora, ela respondeu. Todo mundo sempre olha para mim como se eu fosse suja, como se eu não prestasse. Dona Carmen diz que eu sou especial, mas lá fora ninguém me trata assim. Seria muito bom se as pessoas fossem gentis como o senhor e o seu João. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos, algo que não acontecia há décadas. Ele limpou a garganta e disse, então eu vou fazer algo por você.
Vou mostrar para aquelas pessoas que elas estavam completamente erradas e vou fazer questão de que elas entendam isso. Você confia em mim? Isabela pensou por um momento e então acenou com a cabeça. Ela não entendia completamente o que Eduardo planejava, mas algo nela dizia que aquele homem era diferente, que ele realmente se importava. Ótimo, Eduardo disse, levantando-se e estendendo a mão novamente para ela. Então vamos voltar para aquela loja. Mas desta vez você vai entrar pela porta da frente, de cabeça erguida, e vai ser tratada com todo o respeito que merece. Eu prometo. Isabela pegou sua mão e juntos eles saíram do café. João acenou para eles da porta, um sorriso caloroso no rosto, feliz por ter feito parte daquela pequena transformação. Enquanto caminhavam de volta para a Elegance Boulevard, Eduardo sentia uma mistura de raiva e determinação. Ele não sabia exatamente como as coisas iam se desenrolar, mas sabia que não ia deixar aquilo passar. O empresário frio e calculista estava dando lugar a algo que ele não reconhecia em si mesmo, um senso de justiça, uma necessidade de fazer o que era certo, independentemente das consequências. Quando eles chegaram à frente da loja, Eduardo parou e se ajoelhou novamente para ficar na altura de Isabela. Lembra do que eu disse? Você merece respeito. Não importa o que essas pessoas digam ou pensem. Você é importante, você tem valor. Está pronta? Isabela, ainda segurando firme a mão de Eduardo, respirou fundo e acenou com a cabeça. Pela primeira vez naquela manhã terrível, ela sentia algo diferente da vergonha e do medo. Sentia esperança. E isso, ela logo descobriria, era o início de uma mudança que afetaria muito mais pessoas do que ela poderia imaginar. Eduardo empurrou a porta giratória da Elegance Boulevard com Isabela ao seu lado, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Ele não entrou como um cliente discreto experimentando roupas. Entrou como um homem em missão, com postura ereta, olhar firme e uma determinação que irradiava de cada poro de seu corpo. Isabela, segurando sua mão, sentia aquela energia e caminhava com um pouco mais de confiança, embora seu coraçãozinho ainda batesse acelerado. Os mesmos funcionários que haviam testemunhado a humilhação minutos antes, agora olhavam para a dupla com expressões confusas. A vendedora Patrícia deixou cair uma blusa que estava dobrando. Um dos seguranças deu um passo à frente, mas algo na postura de Eduardo o fez hesitar. O gerente Rodrigo, que estava no fundo da loja organizando o caixa, ouviu o sino da porta e olhou para cima, seu rosto empalidecendo instantaneamente ao reconhecer a menina que acabara de expulsar. Eduardo caminhou diretamente até o balcão principal, com Isabela ao seu lado. Sua voz saiu clara, alta o suficiente para que todos na loja pudessem ouvir, mas controlada, sem gritos ou descontrole. Eu preciso falar com o gerente, agora. Rodrigo engoliu em seco e se aproximou, tentando manter sua postura autoritária, mas já percebendo que algo estava muito errado. A expressão no rosto daquele homem elegante não era de um cliente comum. Era de alguém acostumado a ser obedecido. Pois não, senhor, em que posso ajudá-lo? Rodrigo disse, forçando um sorriso profissional que não chegou perto de seus olhos. Eduardo apontou. Para Isabela. Esta menina esteve aqui há poucos minutos. Ela pediu educadamente para usar o banheiro. Ela foi humilhada, insultada e expulsa por você. Você se lembra disso? Ou preciso refrescar sua memória? O silêncio que se instalou na loja foi absoluto. Até a música ambiente parecia ter parado. Patrícia e as outras vendedoras olhavam para a cena sem saber como reagir. Os poucos clientes na loja, incluindo a senhora idosa que havia desviado o olhar antes, agora observavam com atenção total. Rodrigo tentou se recompor, sua arrogância retornando por um momento. Senhor, eu não sei quem o senhor pensa que é, mas temos regras neste estabelecimento. Nosso banheiro é para clientes e a menina não é cliente. Eu simplesmente segui o protocolo da loja. Protocolo, Eduardo repetiu, sua voz carregada de desdém. Você chama de protocolo humilhar uma criança de 5 anos que estava com uma necessidade urgente? Você chama de protocolo dizer a ela que pessoas como ela sujam o lugar, que esse não é um espaço para ela? Isso é protocolo ou é pura crueldade?
Rodrigo deu um passo para trás, sua confiança começando a ruir. Eu estava protegendo os interesses da loja e dos nossos clientes, de verdade. O senhor não entende, a gente tem que manter um certo padrão aqui. Padrão, Eduardo praticamente cuspiu a palavra. O padrão de vocês é medir o valor de um ser humano pela roupa que ele veste? Uma criança de 5 anos, que só queria usar um banheiro, foi julgada indigna de ser tratada com o mínimo de decência humana por causa de sua aparência? Nesse momento, uma das vendedoras, uma mulher mais velha chamada Sandra, que trabalhava na loja há quase 10 anos, deu um passo à frente. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Desculpe me intrometer, mas eu também achei aquilo muito errado. Eu queria ter dito alguma coisa na hora, mas fiquei com medo de perder meu emprego. A menina estava claramente desesperada, e o que o senhor Rodrigo fez foi cruel mesmo. Rodrigo virou-se para Sandra com os olhos injetados de raiva. Você está despedida. Como ousa questionar minhas decisões na frente de clientes? Na verdade, Eduardo interrompeu, sua voz agora mais baixa, mas infinitamente mais ameaçadora. Quem vai tomar decisões sobre dispensas? Aqui sou eu. Porque, vejam só, eu não sou apenas um cliente. Eu sou Eduardo Almeida Rocha, e por acaso sou dono de uma cadeia de hotéis que tem um contrato de fornecimento de uniformes com a empresa matriz desta loja. Um contrato que vale vários milhões de reais por ano. O efeito foi imediato. O rosto de Rodrigo passou de vermelho de raiva para branco de terror em questão de segundos. Patrícia deixou escapar um pequeno grito abafado. Até os seguranças pareceram ficar mais atentos, percebendo que estavam diante de alguém verdadeiramente poderoso. Senhor Almeida, Rodrigo gaguejou, toda a sua arrogância evaporando como água em chapa quente. Eu não sabia. Eu não tinha ideia de quem o senhor era. Se eu soubesse. Se você soubesse, me trataria diferente, Eduardo completou a frase. Mas trataria esta menina do mesmo jeito horrível, não é? Porque o problema não é quem eu sou. O problema é quem você é. Uma pessoa que mede o valor dos outros pela conta bancária deles. Eduardo se virou para Isabela, que observava tudo com olhos arregalados, tentando entender aquele mundo adulto de poder e confronto. Ele se ajoelhou novamente e falou com ela. Isabela, eu quero que você use o banheiro desta loja. Não porque eu estou mandando, mas porque você tem todo o direito de usar. Porque você é um ser humano que merece ser tratado com dignidade. Você quer fazer isso? A menina olhou para a porta do banheiro no fundo da loja, depois para Rodrigo, que agora parecia aterrorizado, depois de volta para Eduardo. Ela acenou com a cabeça timidamente. Ótimo. Eduardo sorriu e se levantou, olhando diretamente para Rodrigo. Você vai acompanhar Isabela até o banheiro, vai esperar ela terminar e vai garantir que ela tenha tudo o que precisa, papel higiênico, sabonete, toalha limpa, e vai fazer isso com respeito e gentileza, entendeu? Rodrigo abriu e fechou a boca algumas vezes, parecendo um peixe fora d'água, antes de finalmente acenar com a cabeça. Sim, senhor. Claro, senhor. E depois que ela sair, Eduardo continuou. Você vai pedir desculpas a ela. Desculpas de verdade, não aquelas desculpas vazias que a gente dá quando está com medo de perder o emprego. Você vai olhar nos olhos dela e vai reconhecer que o que você fez foi errado. Rodrigo engoliu em seco e acenou novamente. Sim, senhor Almeida. Isabela seguiu Rodrigo até o banheiro e Eduardo ficou na loja, observando as reações das outras pessoas. Sandra, a vendedora que havia se manifestado, estava com os olhos marejados. Uma cliente jovem que havia assistido a tudo se aproximou de Eduardo. Obrigada por fazer isso, ela disse baixinho. Eu vi tudo o que aconteceu antes e me senti tão envergonhada por não ter feito nada. O senhor é muito corajoso. Não é coragem, Eduardo respondeu, a voz carregada de uma emoção que ele não esperava sentir. É apenas fazer o que é certo. Algo que todos nós deveríamos fazer sempre. Enquanto esperavam, Eduardo aproveitou para falar com os outros funcionários. Descobriu que muitos deles já haviam testemunhado situações parecidas, onde pessoas em situação de vulnerabilidade eram tratadas com desprezo. Sandra contou.
que já havia visto Rodrigo expulsar moradores de rua, trabalhadores de construção sujos de cimento, e até mesmo idosos que ele considerava mal vestidos. A cultura daquela loja, ela explicou, era de exclusão disfarçada de exclusividade. Quando Isabela saiu do banheiro, parecendo aliviada e com as mãos limpas, Rodrigo estava ao seu lado com uma expressão miserável no rosto. Eduardo esperava que ele cumprisse sua promessa. Rodrigo se ajoelhou diante de Isabela e, pela primeira vez desde que Eduardo o conhecera, pareceu genuinamente humano. Isabela, ele começou, e sua voz tremia ligeiramente. Eu quero te pedir desculpas pelo jeito que te tratei. Não tinha o direito de falar com você daquele jeito, de te fazer sentir mal, de te expulsar. Você não fez nada de errado. Eu fui muito grosseiro e cruel. Me desculpa, de verdade. Isabela olhou para ele por um longo momento, processando aquelas palavras. Eduardo observava atentamente, querendo ver se a menina aceitaria as desculpas. Finalmente, Isabela deu de ombros e disse: Tudo bem, só não faça isso com outras crianças. A simplicidade e a sabedoria daquela resposta deixaram todos em silêncio. Uma criança de 5 anos que havia sido humilhada e maltratada estava ensinando compaixão e perdão a um adulto que deveria saber melhor. Eduardo pegou na mão de Isabela novamente e se dirigiu para a saída. Antes de sair, ele se virou para Rodrigo uma última vez. Eu vou entrar em contato com os donos desta loja, ele disse, não para que você seja demitido, mas para que seja treinado adequadamente sobre como tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua aparência ou condição social. E se eu souber que algo assim aconteceu novamente aqui, as consequências serão muito mais sérias. Para Sandra, ele acenou com a cabeça. Você não está despedida. Na verdade, vou recomendar sua promoção por ter tido a coragem de falar. Ao saírem da loja, Eduardo e Isabela caminharam em silêncio por alguns minutos. A menina parecia estar processando tudo o que havia acontecido, tentando entender aquele mundo complexo de adultos onde as coisas podiam mudar tão rapidamente. Senhor Eduardo, Isabela finalmente disse, por que o senhor fez tudo isso por mim? O senhor nem me conhece. Eduardo parou de andar e se ajoelhou pela 3ª vez naquela manhã transformadora. Porque eu vi em você algo que eu havia esquecido que existia, ele respondeu com honestidade brutal. Eu vi dignidade, coragem e bondade. E eu vi que o mundo estava tratando você de um jeito horrível. E eu percebi que eu faço parte desse mundo. Que eu ajudei a criar esse mundo onde as pessoas são julgadas pelo que têm, não pelo que são. E eu não quero mais fazer parte disso. Isabela inclinou a cabeça, tentando entender palavras tão profundas. O senhor é rico, né? Sou, sim, Eduardo admitiu. Muito rico. Então, o senhor pode ajudar muita gente que nem eu, Isabela disse com uma lógica infantil que era, ao mesmo tempo, devastadoramente simples e profundamente verdadeira. Eduardo sentiu algo se quebrar definitivamente dentro dele. Aquela menina de 5 anos, com toda a sua inocência e sofrimento, estava lhe dando uma lição que nenhum curso de MBA, nenhuma reunião de negócios, nenhum consultor caro jamais havia dado. Ela estava mostrando que riqueza sem humanidade era vazia. Você está certa, ele disse, sua voz embargada. Eu posso ajudar muita gente, e eu vou começar ajudando você e Dona Carmen. Me conta mais sobre onde vocês moram, como vocês vivem. Isabela, agora mais à vontade com Eduardo, começou a contar detalhes de sua vida. Falou sobre o barraco de madeira na favela do Jaguaré, sobre como Dona Carmen fazia artesanato para vender, mas quase não conseguia porque suas mãos doíam muito. Sobre como às vezes faltava comida e elas tinham que pedir ajuda aos vizinhos, sobre como era difícil dormir quando chovia, porque o teto vazava. Com cada detalhe, Eduardo sentia seu coração se partir um pouco mais. Ele vivia em um apartamento de 500 metros quadrados em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo. Tinha 3 carros importados na garagem, gastava mais em um único jantar do que aquelas 2 passavam fome por mês inteiro. E nunca, em todos seus anos de sucesso, ele havia parado para pensar na realidade das pessoas que viviam a apenas alguns quilômetros de distância de sua torre de marfim. Isabela,
Eduardo disse depois que ela terminou de contar sua história. Eu quero conhecer Dona Carmen. Você acha que ela deixaria eu visitar vocês? A menina pensou por um momento. Dona Carmen é muito orgulhosa. Ela não gosta de aceitar ajuda. Mas ela é boa, sabe? Ela me deu uma casa quando ninguém mais quis me dar. Acho que ela ia gostar de conhecer o senhor. Eduardo olhou para seu relógio caro, um Rolex que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em anos. Ele tinha uma reunião importante agendada para aquela tarde, uma negociação de milhões de reais para expandir sua rede de hotéis para o Nordeste. Mas naquele momento, olhando para Isabela, ele percebeu que aquela reunião podia esperar. Ou melhor, que ela simplesmente não era mais tão importante quanto ele sempre havia achado que era. Se você estivesse no lugar de Eduardo, largaria tudo para ajudar Isabela e Dona Carmen ou voltaria para sua vida normal? Nos conte nos comentários. Então vamos lá, Eduardo decidiu. Me leva até sua casa. Eu quero conhecer Dona Carmen e entender melhor como posso ajudar vocês. Isabela sorriu. Um sorriso genuíno e bonito que iluminou seu rosto pequeno. Ela pegou na mão de Eduardo e começou a guiá-lo pela rua, indo em direção ao ponto de ônibus mais próximo. A gente vai de ônibus? Eduardo perguntou, percebendo o rumo que estavam tomando. É, Isabela respondeu naturalmente. É longe, mas o ônibus passa direto. Eduardo olhou ao redor e viu seu motorista particular, Wilson, estacionado do outro lado da rua, aguardando pacientemente como sempre fazia. Ele poderia chamar o Wilson e irem confortavelmente no carro com ar-condicionado. Mas algo o impediu. Ele queria experimentar o mundo de Isabela, entender como era viver sem a bolha de privilégios na qual ele sempre havia flutuado. Tudo bem, ele disse. Vamos de ônibus, então. Eles pegaram o ônibus lotado, onde Eduardo experimentou pela primeira vez em décadas a sensação de estar apertado entre outras pessoas, sentindo o calor coletivo, ouvindo as conversas cotidianas, vendo a realidade nua e crua da cidade que ele achava que conhecia. Isabela, acostumada com aquilo, segurava firme no corrimão e conversava com Eduardo sobre coisas simples, as cores das casas que passavam pela janela, os cachorros que ela via nas ruas, as pessoas que ela conhecia no caminho. Depois de quase uma hora de viagem, eles desceram em um bairro que Eduardo nunca havia visitado. As ruas eram de terra batida, as casas eram barracos de madeira e alvenaria misturados, crianças brincavam descalças na rua, adultos conversavam nas calçadas improvisadas. Era um mundo completamente diferente do dele, mas havia vida ali, comunidade, conexões humanas que Eduardo há muito tempo havia perdido em seus círculos exclusivos. Isabela o guiou por ruelas estreitas até chegarem a um barraco de madeira pintado de azul desbotado. A porta estava entreaberta e uma voz fraca vinha de dentro. Isabela, é você, minha filha? Onde você estava? Eu estava preocupada. Estou aqui, Dona Carmen, Isabela respondeu, entrando, e trouxe um amigo. Eduardo entrou atrás dela e se viu em um espaço minúsculo que servia como cozinha, sala e quarto ao mesmo tempo. As paredes eram de madeira velha. O chão era de cimento rachado. Havia apenas uma cama velha em um canto, um fogão pequeno e algumas prateleiras com pouquíssimos utensílios. Mas, apesar da pobreza extrema, tudo estava limpo e organizado. Havia flores em uma lata de leite em pó transformada em vaso. As roupas estavam lavadas e dobradas. Era um lar, pequeno e precário, mas um lar. Dona Carmen estava sentada na cama, com as pernas inchadas apoiadas em uma almofada improvisada. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque, rosto enrugado, mas olhos ainda brilhantes, e vestia um vestido simples mas limpo. Quando viu Eduardo, sua expressão se encheu de desconfiança e preocupação. Quem é esse homem, Isabela? Dona Carmen perguntou, sua voz protetora. Eduardo se apresentou respeitosamente. Dona Carmen, meu nome é Eduardo. Eu conheci Isabela hoje de manhã e vim aqui porque gostaria de conversar com a senhora, se me permitir. Dona Carmen estudou Eduardo por um longo momento, seus olhos experientes avaliando cada detalhe. As roupas caras, o relógio de grife, a postura de quem está acostumado com privilégios. Finalmente ela disse,
O que um homem rico como o senhor quer com a gente? Se veio oferecer esmola, pode ir embora. A gente é pobre, mas tem dignidade. Eduardo sentiu um respeito imenso por aquela mulher, que mesmo em condições tão precárias, mantinha sua dignidade intacta. Não vim oferecer esmola, Dona Carmen. Vim porque testemunhei Isabela ser tratada de forma horrível hoje, e aquilo me tocou de uma maneira que eu não consigo explicar. E vim porque acho que posso ajudar, não por pena, mas porque é o certo a fazer. Dona Carmen relaxou um pouco, mas ainda mantinha sua postura cautelosa. Senta, então. Desculpa não ter nada para oferecer. Eduardo sentou-se na única cadeira disponível, enquanto Isabela se acomodou aos pés de Dona Carmen. Durante a próxima hora, eles conversaram. Dona Carmen contou sua história. Trabalhou 40 anos como empregada doméstica, criou 3 filhos sozinha depois que o marido as abandonou. Nunca conseguiu juntar dinheiro porque sempre enviava tudo para os filhos, e agora vivia com uma aposentadoria miserável. Seus filhos haviam crescido e cada um seguiu seu caminho, raramente dando notícias. Quando encontrou Isabela abandonada na rua, não pensou 2 vezes em acolher a menina, mesmo sabendo que mal tinha condições de se sustentar. Eduardo ouviu tudo em silêncio, e com cada palavra sua admiração por aquela mulher crescia. Dona Carmen não era vítima nem mártir. Era uma sobrevivente, uma guerreira silenciosa que enfrentava a vida com dignidade e amor, mesmo quando a vida lhe dava todas as razões para desistir. Dona Carmen, Eduardo finalmente disse: "Eu quero ajudar vocês de verdade. Não estou falando de dar um dinheiro e ir embora. Estou falando de garantir que vocês tenham o que precisam. Uma casa decente, alimentação, tratamento de saúde para a senhora, escola para a Isabela. Eu tenho recursos para isso e quero usar esses recursos de forma que realmente faça diferença." Dona Carmen o estudou novamente. "E o que o senhor quer em troca?" "Na minha experiência, gente rica não faz nada de graça." Eduardo respirou fundo. "Eu não quero nada em troca, Dona Carmen, mas vou ser honesto com a senhora. Eu preciso disso tanto quanto vocês. Eu construí uma vida de riqueza, mas vazia de significado. Eu virei uma pessoa que eu não gosto, que só pensa em dinheiro e poder. Conhecer Isabela hoje me fez perceber que eu preciso mudar, e ajudar vocês é o começo dessa mudança." Pela primeira vez, Dona Carmen sorriu. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. "O senhor é estranho, seu Eduardo, mas eu vejo sinceridade no seu olhar. Está bem, vamos aceitar sua ajuda. Mas com uma condição. A gente não quer virar projeto de caridade. A gente quer dignidade, respeito. Se o senhor conseguir dar isso, aí sim vamos poder aceitar." Eduardo estendeu a mão para ela. "É um acordo, Dona Carmen." Eles apertaram as mãos e, naquele momento, sem que nenhum dos dois soubesse, começava uma transformação que iria muito além deles 3. Era o início de algo maior, mais profundo, que questionaria privilégios, preconceitos e a própria estrutura de uma sociedade que havia normalizado a desigualdade. Os dias que se seguiram àquele encontro transformador foram como um furacão na vida de todos os envolvidos. Eduardo não voltou simplesmente para sua rotina de sempre. Não podia. Algo nele havia mudado de forma irreversível, como se um véu tivesse sido removido de seus olhos e agora ele enxergasse o mundo com uma clareza dolorosa que não podia mais ser ignorada. Na manhã seguinte ao encontro com Dona Carmen e Isabela, Eduardo cancelou todas as suas reuniões. Sua secretária, Márcia, uma mulher eficiente de 40 anos, que trabalhava com ele há mais de uma década, ficou chocada. "Senhor Almeida, a reunião com os investidores japoneses é crucial. Eles voaram de Tóquio especialmente para isso. Não podemos simplesmente cancelar." Eduardo olhou para ela com uma expressão que Márcia nunca havia visto antes, uma mistura de determinação e algo parecido com paz. "Pode cancelar, Márcia. Ou melhor, remarque, para a próxima semana. Eu tenho coisas mais importantes para fazer agora." Márcia piscou várias vezes, processando aquelas palavras. Em todos os anos trabalhando para Eduardo, ela nunca o ouvira dizer que algo era mais importante que negócios. Mas ela conhecia seu patrão o suficiente
para saber que não adiantava argumentar quando ele tinha aquela expressão no rosto. Eduardo passou os dias seguintes imerso na realidade de Isabela e Dona Carmen. Visitava-as diariamente, às vezes 2 vezes por dia, trazendo comida, remédios, pequenos confortos. Mas mais do que isso, ele ouvia. Ouvia as histórias de Dona Carmen sobre seus anos de trabalho, sobre as patroas cruéis e as raras generosas, sobre criar filhos sozinha, sobre o cansaço e a solidão. Ouvia Isabela falar sobre seus sonhos infantis simples. Queria aprender a ler, queria ter bonecas, queria que Dona Carmen não sentisse mais dor nas pernas. Foi durante uma dessas visitas, cerca de 1 semana após conhecê-las, que Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era de sua filha, Marina. Eles não falavam há quase 6 meses, desde uma discussão terrível sobre o fato de Eduardo nunca ter tempo para a família. Pai, a voz de Marina soou surpresa do outro lado da linha. Márcia me disse que você cancelou reuniões importantes. Você está bem? Está doente? Eduardo sentiu um aperto no peito. Sua própria filha achava impossível que ele cancelasse reuniões por qualquer motivo que não fosse doença. Estou bem, Marina. Na verdade, estou melhor do que estive em anos. Podemos nos encontrar? Preciso conversar com você sobre algo importante. Eles marcaram de se encontrar naquela mesma tarde em um café próximo ao apartamento de Marina. Quando Eduardo chegou, encontrou sua filha já esperando. Marina tinha 32 anos, era psicóloga, trabalhava em uma ONG que atendia crianças em situação de vulnerabilidade. Era bonita como a mãe, com cabelos castanhos longos e olhos que sempre pareciam ver através das máscaras que as pessoas usavam. Ela e Eduardo haviam se distanciado ao longo dos anos, especialmente depois que a mãe dela, Beatriz, havia falecido 5 anos atrás. Eduardo havia mergulhado ainda mais no trabalho após a perda, usando os negócios como forma de não lidar com a dor, e Marina havia se sentido abandonada. Oi, pai, Marina disse, beijando o rosto de Eduardo. Você está diferente. Não sei explicar o que, mas tem algo diferente em você. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno, que surpreendeu ambos. Tem muita coisa diferente, Marina, e eu preciso te contar tudo. Durante a hora seguinte, Eduardo contou a história completa. O dia na loja, a humilhação de Isabela, a intervenção que ele fez, o encontro com Dona Carmen e como tudo aquilo havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Marina ouviu em silêncio e Eduardo percebeu que havia lágrimas nos olhos dela. Quando ele terminou, Marina ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente ela disse: Pai, você sabe o que essa história me lembra? De você. Do você de verdade, que eu conheci quando era criança, antes de você se perder no mundo dos negócios. Eduardo sentiu as palavras de Marina como um golpe e um abraço ao mesmo tempo. O que você quer dizer? Marina segurou a mão do pai sobre a mesa. Você não se lembra, mas quando eu tinha 7 anos, a gente estava voltando de um restaurante e viu uma família dormindo na rua. Você parou, comprou comida para todos eles, conversou com eles por quase 1 hora. Mamãe ficava dizendo que a gente precisava ir embora, mas você insistiu em ouvir a história deles. Eu nunca esqueci aquele dia, pai. Foi a primeira vez que eu entendi o que era empatia. Foi você quem me ensinou isso. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ele se lembrava vagamente daquele dia, mas era como uma memória de outra vida, de outra pessoa. O que aconteceu comigo, Marina? Quando eu me tornei tão frio? Marina apertou sua mão com mais força. Quando você começou a acreditar que valia o que tinha, não o que era. Quando os números na conta bancária viraram mais importantes que as pessoas. Quando você parou de se permitir sentir, porque sentir dói e é mais fácil se esconder, atrás de contratos e reuniões. As palavras de Marina eram duras, mas Eduardo sabia que eram verdadeiras. E agora? Ele perguntou. Como eu conserto isso? Como eu volto a ser quem eu era? Marina sorriu através das lágrimas. Acho que você já começou, pai. Quando você parou para ver Isabela, quando você a defendeu, quando você foi até a casa dela conhecer Dona Carmen. Essas são as ações do homem que eu conheci quando criança. O pai que eu amo
e sinto saudade. Pai e filha se abraçaram ali no café, chorando juntos, liberando anos de mágoas e distância. Foi o início de uma reconexão que ambos precisavam desesperadamente. Nos dias que se seguiram, Marina se envolveu profundamente na missão de ajudar Isabela e Dona Carmen. Como psicóloga com experiência em crianças vulneráveis, ela tinha conhecimentos e conexões que Eduardo não possuía. Foi Marina quem sugeriu que começassem providenciando documentação para Isabela, algo essencial para matriculá-la em uma escola e garantir que ela tivesse acesso a serviços básicos de saúde. A gente precisa fazer isso do jeito certo, pai, Marina explicou enquanto dirigiam juntos para mais uma visita à família. Não é só dar dinheiro e resolver tudo com poder financeiro. É sobre empoderar elas, dar ferramentas para que possam construir suas próprias vidas com dignidade. Eduardo absorvia cada palavra como um estudante dedicado. Ele estava aprendendo que riqueza e poder, coisas que ele sempre considerara as soluções para tudo, eram na verdade apenas pequenas partes de uma equação muito mais complexa. Foi durante esse processo que uma revelação inesperada aconteceu. Marina estava ajudando a organizar os poucos documentos que Dona Carmen tinha quando encontrou uma foto antiga. Era de Dona Carmen jovem, talvez com 20 e poucos anos, segurando um bebê. Atrás da foto estava escrito um nome e uma data. Dona Carmen? Marina perguntou cuidadosamente. Quem é esse bebê na foto? O rosto de Dona Carmen se fechou, como sempre acontecia quando tocavam em assuntos dolorosos do passado. É minha filha mais velha, Luciana. A gente se desentendeu faz muitos anos. Eu não sei nem onde ela está hoje. Eduardo, que estava sentado ao lado, sentiu uma pontada no peito. Ele conhecia bem demais essa dor de famílias separadas, de relações rompidas. Vocês brigaram por quê, se não for muito invasivo perguntar? Dona Carmen suspirou profundamente. Luciana sempre foi diferente dos outros dois. Ela queria mais da vida, sabe? Estudou muito, conseguiu uma bolsa numa universidade boa. Mas quando se formou, ela meio que se envergonhou de onde veio. Parou de me visitar, dizia que eu era um lembrete de um passado que ela queria esquecer. A última vez que a vi foi há quase 10 anos, quando ela veio me dizer que estava se casando e que era melhor eu não ir ao casamento porque ia constrangê-la na frente das pessoas importantes que iam estar lá. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela, que brincava no canto com uma boneca que Eduardo havia comprado para ela, nem levantou a cabeça. Mas era claro que ela já conhecia aquela história. Marina olhou para o pai e ambos estavam pensando a mesma coisa. Quantas pessoas faziam exatamente o que a filha de Dona Carmen havia feito? Quantas pessoas, ao subirem na vida, simplesmente descartavam de onde vieram, envergonhavam-se de suas raízes, tratavam suas origens humildes como um defeito a ser escondido? Eduardo se lembrava de ter feito exatamente isso. Depois de enriquecer, ele raramente falava sobre sua própria infância difícil, sobre como crescera em uma família pobre, sobre como seu pai trabalhava 16 horas por dia em uma fábrica. Era como se, ao acumular riqueza, ele tivesse apagado aquela parte de sua história, substituindo-a por uma narrativa mais palatável de esforço e mérito individual, sem mencionar os sacrifícios de outros, a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, os privilégios que mesmo na pobreza ele havia tido por ser homem e branco. Dona Carmen, Eduardo disse suavemente, se a senhora quiser, eu posso tentar encontrar sua filha. Tenho recursos, pessoas que podem fazer buscas. Não para forçar nada, mas só para que a senhora saiba que ela está bem onde ela está. Dona Carmen olhou para Eduardo por um longo momento. Não sei se quero saber, seu Eduardo. Dói demais. Mas talvez, ela hesitou, talvez seja a hora de pelo menos tentar fazer as pazes. Não por mim, mas pela Isabela. Essa menina merece conhecer gente da família, mesmo que seja uma tia distante. Marina se aproximou e segurou a mão de Dona Carmen. Eu vou ajudar nisso, Dona Carmen, com cuidado e respeito, e só vamos fazer contato se acharmos que é seguro e saudável para todos. Foi assim que começou uma busca
que levaria a uma das maiores reviravoltas de toda aquela história. Marina, usando seus contatos na área de assistência social e com a ajuda de um investigador particular contratado por Eduardo, conseguiu localizar Luciana em menos de 2 semanas. Ela morava em um bairro nobre de São Paulo, era casada com um advogado bem-sucedido, tinha 2 filhos e trabalhava como gerente de recursos humanos em uma grande empresa de tecnologia. O nome dela agora era Luciana Cardoso Mendes. Ela havia adotado o sobrenome do marido e aparentemente construído uma vida completamente desconectada de suas origens. Marina descobriu que Luciana era ativa em redes sociais, postando fotos de viagens internacionais, jantares em restaurantes caros, eventos sociais sofisticados. Não havia uma única menção à sua mãe ou ao bairro onde crescera. Marina debateu longamente com Eduardo sobre como abordar Luciana. Não podemos simplesmente aparecer na casa dela, Marina argumentou. Isso pode ser contraproducente. Precisamos de uma abordagem cuidadosa. Eduardo concordou, mas também sentia uma urgência crescente. Dona Carmen estava ficando cada vez mais fraca. Suas pernas inchadas não melhoravam e, apesar dos melhores médicos que Eduardo havia contratado, era claro que ela precisava de cuidados mais intensivos e constantes. O tempo, eles sabiam, era precioso. Foi Isabela quem, inadvertidamente, deu a solução. Em uma tarde, enquanto desenhava com giz de cera que Marina havia comprado, ela disse: Dona Carmen sempre fala que todo mundo merece uma segunda chance de fazer o certo, até as pessoas que erraram muito. Aquelas palavras simples, ditas com a sabedoria inconsciente das crianças, ressoaram em Marina e Eduardo. Segunda chance. Era disso que todos precisavam. Luciana precisava de uma segunda chance de honrar sua mãe. Dona Carmen precisava de uma segunda chance de ter uma filha presente. E Eduardo, ele percebeu, estava tendo sua segunda chance de ser humano de verdade, de usar seus recursos para algo que realmente importava. Marina decidiu escrever uma carta. Não uma carta fria, formal, mas uma carta honesta, que contava a história de Isabela, de como Dona Carmen a havia acolhido mesmo sem ter recursos, de como aquela mulher extraordinária continuava dando amor, mesmo quando a vida só lhe dera razões para endurecer o coração. A carta não acusava, não culpava, apenas contava a verdade e oferecia um convite: conhecer a pessoa incrível que sua mãe ainda era e a menina especial que ela estava criando. A carta foi enviada por correio, endereçada pessoalmente a Luciana, e então veio a espera. Dias passaram sem resposta. 1 semana, 2 semanas. Dona Carmen fingia que não se importava, mas Isabela percebeu que ela olhava pela janela com mais frequência, como se esperasse alguém que nunca chegava. Foi em uma tarde chuvosa de novembro, quase 1 mês depois da carta ter sido enviada, que a resposta veio. Mas não da forma que esperavam. Luciana não escreveu de volta. Ela simplesmente apareceu. Eduardo e Marina estavam visitando Dona Carmen e Isabela quando ouviram uma batida hesitante na porta de madeira. Isabela correu para abrir e se deparou com uma mulher elegante, de 40 e poucos anos, vestindo roupas caras, mas com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu estou procurando por Carmen Santos, a mulher disse com voz trêmula. Dona Carmen se levantou da cama com dificuldade, apoiando-se na parede. Quando viu quem estava na porta, seu rosto perdeu toda a cor. Luciana? Ela sussurrou como se não pudesse acreditar no que via. Mãe, Luciana disse, e então desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo na entrada do barraco, soluçando com uma intensidade que parecia rasgar seu corpo. Mãe, me desculpa. Me desculpa por tudo. Por ter te abandonado, por ter vergonha de você, por ter sido tão cruel. Eu recebi a carta e não consegui mais viver comigo mesma, sabendo que a senhora está aqui passando por tudo isso enquanto eu finjo que não tenho mãe. Dona Carmen, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mancou até a filha e se ajoelhou ao lado dela, ignorando a dor nas pernas. As duas se abraçaram ali no chão, chorando juntas, liberando anos de mágoa, rejeição, saudade e amor reprimido. Eduardo, Marina e Isabela
observavam em silêncio, todos com lágrimas nos olhos. Aquele momento era sagrado demais para ser interrompido com palavras. Quando finalmente se acalmaram, Luciana entrou e sentou-se ao lado da mãe na cama. Com voz ainda trêmula, ela contou sua história. Falou sobre como a vergonha a havia consumido, como ela havia tentado construir uma identidade completamente nova, como havia mentido para o marido e os filhos sobre suas origens. Mas a carta de Marina havia quebrado todas aquelas barreiras falsas que ela havia construído. Eu li aquela carta mais de 100 vezes, Luciana disse. Cada palavra era uma facada no meu coração. Porque eu percebi que enquanto eu estava gastando fortunas em coisas inúteis, fingindo ser alguém que não sou, minha mãe, essa mulher incrível, estava aqui dando amor para uma criança abandonada, mesmo sem ter nada. A senhora é 100 vezes melhor pessoa do que eu jamais serei. Dona Carmen segurou o rosto da filha entre as mãos. Você não precisa ser melhor que ninguém, minha filha. Você só precisa ser verdadeira. E está aqui agora. Isso é o que importa. Luciana olhou para Isabela, que a observava com curiosidade. Essa é a Isabela? Ela perguntou. Dona Carmen acenou. É sim. Minha netinha de coração. Luciana se ajoelhou na frente de Isabela. Oi, Isabela, eu sou a Luciana, filha da Dona Carmen. Você é uma menina de muita sorte de ter alguém como ela cuidando de você. Isabela inclinou a cabeça, pensando. Eu sei. Dona Carmen é a melhor pessoa do mundo. Mesmo quando ela está com dor, ela sempre sorri para mim. Aquela inocência brutal fez Luciana começar a chorar novamente. Eduardo, que havia ficado em silêncio até então, se aproximou. Luciana, ele disse gentilmente, eu sou Eduardo Almeida. Fui eu quem contratou a pessoa que escreveu a carta. Quero que saiba que não foi para julgar você ou fazer você se sentir mal. Foi porque sua mãe é uma pessoa extraordinária e merecia ter sua filha de volta na vida dela. Luciana olhou para Eduardo, reconhecendo o nome. Eu sei quem é o senhor. Meu marido já fechou contratos com seus hotéis. E eu sei que o senhor não precisava fazer nada disso. Obrigada. De verdade, o senhor me deu uma chance de consertar o maior erro da minha vida. Nos dias que se seguiram àquele reencontro emocional, a vida de todos mudou novamente. Luciana assumiu a responsabilidade de cuidar da mãe, levando-a aos melhores médicos, providenciando tratamentos adequados. Ela também insistiu em mudar Dona Carmen e Isabela para uma casa melhor, oferecendo até que morassem com ela. Mas Dona Carmen, com sua dignidade característica, recusou. Eu não quero ser um peso, minha filha. Quero continuar sendo independente o quanto puder. Foi Eduardo quem encontrou a solução perfeita. Ele comprou uma casa simples, mas confortável, ainda no mesmo bairro onde Dona Carmen sempre morara, perto dos vizinhos que ela conhecia e amava. Era uma casa com 3 quartos, banheiro adequado, cozinha espaçosa, quintal pequeno, mas acolhedor. Não era uma mansão, mas era um lar de verdade, adaptado para as necessidades de Dona Carmen e Isabela. E agora, com Luciana de volta na vida delas, era um lar cheio de família, perdão e segundas chances. 3 meses se passaram desde aquele dia chuvoso em que Luciana reapareceu na vida de Dona Carmen. 3 meses que transformaram não apenas as vidas de Isabela e Dona Carmen, mas de todos que haviam sido tocados por aquela história, que começara com um simples pedido para usar um banheiro. Isabela agora frequentava uma escola municipal perto de casa. Marina havia conseguido toda a documentação necessária e matriculado a menina em uma instituição que, embora não fosse de elite, tinha professores dedicados e um ambiente acolhedor. Pela primeira vez na vida, Isabela usava um uniforme escolar limpo, carregava uma mochila nova cheia de cadernos e lápis coloridos e aprendia a ler e escrever. Sua professora, Dona Mariana, uma mulher de 50 anos com vocação verdadeira para ensinar, havia se encantado com a menina e relatava constantemente a Eduardo e Marina sobre o progresso extraordinário de Isabela. Ela tem uma sede de aprender que eu raramente vejo, Dona Mariana disse em uma reunião com Eduardo e Marina. É como se ela estivesse recuperando o tempo perdido. E sabe o mais bonito? Ela é generosa com as outras crianças, sempre ajudando,
Quem tem dificuldade compartilhando seu lanche? Essa menina tem um coração de ouro. Eduardo ouvia esses relatos com um orgulho que ele nunca havia sentido, nem com seus próprios sucessos empresariais. Ver Isabela florescer, ganhando peso, sorrindo mais, sonhando com o futuro, era uma recompensa que nenhum lucro financeiro poderia igualar. Dona Carmen, por sua vez, estava muito melhor de saúde. Os tratamentos adequados, a alimentação regular e nutritiva, e principalmente a felicidade de ter a filha de volta na vida, haviam operado uma transformação notável. Suas pernas ainda inchavam, mas com menos frequência e intensidade. Ela conseguia andar melhor, e até havia voltado a fazer seu artesanato. Agora não por necessidade desesperada de sobrevivência, mas por prazer e como forma de terapia. Luciana visitava a mãe quase todos os dias, às vezes com os netos que haviam se apaixonado pela avó que acabavam de conhecer. Mas as transformações mais profundas aconteceram em Eduardo. Aqueles meses haviam sido uma jornada de desconstrução e reconstrução de tudo que ele achava que sabia sobre si mesmo e sobre o mundo. Ele não havia voltado completamente aos negócios. Ele ainda comandava seu império hoteleiro, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Eduardo começou a implementar mudanças radicais em suas empresas. Criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Estabeleceu parcerias com organizações que trabalhavam com população em situação de rua, oferecendo oportunidades de emprego reais, com treinamento adequado e salários dignos. Abriu as portas de um de seus hotéis para workshops comunitários, onde pessoas como Dona Carmen podiam aprender novas habilidades e vender seus produtos com uma margem de lucro justa. Seus executivos, inicialmente, reagiram com ceticismo. Senhor Almeida, um deles argumentou em uma reunião: essas iniciativas vão diminuir nossa lucratividade. Os investidores não vão gostar. Eduardo olhou para o executivo com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Então vamos educar os investidores sobre o que realmente importa. Uma empresa não pode ser bem-sucedida construindo seu sucesso sobre a exploração e exclusão de pessoas vulneráveis. Nós vamos fazer isso do jeito certo, e se alguns investidores não gostarem, eles são livres para sair. Surpreendentemente, ou talvez não, a maioria dos investidores não saiu. Alguns até se mostraram entusiastas das novas iniciativas, percebendo que havia um valor de marca imenso em ser uma empresa socialmente responsável de verdade, não apenas em campanhas de marketing vazias. Marina também passara por mudanças significativas. Sua relação com o pai, antes distante e cheia de mágoas não resolvidas, agora era de verdadeira parceria e amizade. Eles trabalhavam juntos em vários projetos sociais, combinando os recursos financeiros de Eduardo com a expertise psicológica e social de Marina. Ela havia inclusive convencido o pai a financiar a expansão da ONG onde trabalhava, permitindo que atendessem 3 vezes mais crianças. E Rodrigo, o gerente da Elegance Boulevard. Sua história também havia tomado um rumo inesperado. Depois da confrontação com Eduardo, ele realmente havia passado por um treinamento intensivo sobre diversidade, inclusão e empatia, custeado pela empresa matriz da loja. Mas mais do que isso, algo dentro dele havia mudado. A humilhação de ser confrontado publicamente, combinada com o exemplo de Eduardo de como usar privilégio para o bem, havia plantado uma semente. Rodrigo começou a questionar suas próprias atitudes e preconceitos. Percebeu que passara anos construindo barreiras, excluindo pessoas, julgando superficialmente, tudo em nome de manter um padrão que, ele agora entendia, era cruel e vazio. Ele pediu demissão da loja de luxo e, com a ajuda de Eduardo, que lhe deu uma carta de recomendação surpreendente, conseguiu um emprego em uma organização sem fins lucrativos que distribuía roupas e produtos de higiene para pessoas em situação de rua. Não é sobre redenção fácil, Rodrigo disse a Eduardo em um café, meses depois. Eu sei que não posso apagar o que fiz com a Isabela ou com todas as outras pessoas que tratei mal ao longo dos anos. Mas posso tentar fazer diferente daqui para frente. Posso ser parte da solução em vez de parte do problema.
Eduardo apreciou a honestidade daquelas palavras. Ele também estava aprendendo que mudança real não era sobre perfeição, mas sobre compromisso contínuo de fazer melhor. Foi em uma tarde de fevereiro, com o sol forte característico do verão paulista, que todos se reuniram para uma celebração especial. Isabela estava completando 6 anos e, pela primeira vez na vida, ela teria uma festa de aniversário de verdade. A festa foi na casa nova de Dona Carmen, com o quintal decorado com balões coloridos e uma mesa cheia de doces, salgadinhos e um bolo enorme de chocolate, o favorito de Isabela. Estavam presentes Dona Carmen, Luciana com o marido e os 2 filhos, Eduardo e Marina. Rodrigo, que havia se tornado um amigo inesperado da família. Dona Mariana, a professora. João, do café onde tudo começou. Sandra, a vendedora corajosa que havia sido promovida. E vários vizinhos que sempre haviam ajudado Dona Carmen nos tempos difíceis. Isabela usava um vestido novo, rosa como ela sempre sonhara, e tinha uma tiara de princesa na cabeça que Marina havia comprado. Seu rosto brilhava de felicidade pura, enquanto corria pelo quintal brincando com as outras crianças, rindo alto, sem nenhum rastro da menina assustada e humilhada que Eduardo havia encontrado meses atrás. Em determinado momento, Eduardo se viu sozinho por alguns instantes, observando a cena toda. Ele pensou no homem que era apenas alguns meses atrás, frio, distante, movido apenas por lucros e poder. Pensou em como ele poderia facilmente ter ignorado Isabela naquele dia na loja, ter voltado para o provador, continuado experimentando roupas, vivido sua vida de privilégios, sem questionar nada. Uma vida inteira, ele murmurou para si mesmo. Pode mudar por causa de um único momento de escolha. Marina se aproximou e ficou ao lado do pai. Você está bem, pai? Ela perguntou com suavidade. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno e cheio de emoção. Estou mais do que bem, Marina. Estou feliz. Verdadeiramente feliz. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, eu sinto que minha vida tem significado real. Marina abraçou o pai. Você sabe que mamãe estaria muito orgulhosa de você agora, não sabe? Ela sempre dizia que por baixo de toda aquela armadura de empresário duro, existia um homem com um coração enorme. Ela estava certa. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos ao ouvir a menção de Beatriz. Sua esposa sempre havia tentado mostrar a ele que existiam coisas mais importantes que dinheiro, mas ele havia sido teimoso demais, cego demais para ver. Eu gostaria que ela estivesse aqui para ver isso, ele disse com voz embargada. Ela está. Marina respondeu com certeza. De alguma forma ela está. Dona Carmen se aproximou dos dois, mancando levemente, mas com um sorriso radiante no rosto. Seu Eduardo, Dona Marina, venham comigo. Quero mostrar uma coisa. Eles a seguiram até dentro da casa, onde Dona Carmen os levou até um pequeno altar que ela havia montado em um canto da sala. Havia fotos antigas, velas, flores. No centro estava a foto de Beatriz que Eduardo lhe havia dado, junto com fotos de outras pessoas que haviam partido. Eu rezo por ela todos os dias, Dona Carmen disse. Por sua esposa, seu Eduardo. Agradeço a ela por ter criado uma filha tão maravilhosa quanto Marina. E peço que ela continue guiando o Senhor nesse caminho de bondade que escolheu seguir. Eduardo não conseguiu segurar as lágrimas. Ele se ajoelhou diante do altar e chorou, liberando anos de dor reprimida, culpa, arrependimentos e, finalmente, aceitação. Marina e Dona Carmen ficaram ao seu lado, apoiando-o em silêncio. Quando ele se recompôs, Dona Carmen segurou seu rosto entre as mãos calejadas. O senhor é um homem bom, seu Eduardo. Sempre foi, só estava perdido. Mas a Isabela te encontrou? Ou talvez o senhor tenha encontrado ela e vocês se salvaram um ao outro. Isso é um milagre. Naquele momento, Isabela entrou correndo na casa, procurando por Eduardo. Tio Eduardo, ela gritava excitada. Esse era o apelido que ela havia dado a ele, e ele se emocionava toda vez que ouvia. Vem ver, o João do café trouxe um bolo enorme com velas. Você tem que cantar parabéns comigo. Eduardo limpou as lágrimas e sorriu. Vou já, princesa. Você merece o maior parabéns que alguém já cantou.
Eles voltaram ao quintal onde todos estavam reunidos ao redor da mesa com o bolo. As velas foram acesas, 6 velas pequenas mais uma maior no centro. Todos começaram a cantar parabéns, e Isabela fechou os olhos com força, fazendo seu pedido antes de soprar as velas de uma vez só. Depois, enquanto comiam bolo e conversavam, alguém perguntou a Isabela o que ela havia pedido. A menina pensou por um momento antes de responder, com a honestidade característica das crianças. Pedi que todo mundo no mundo pudesse ter uma família que ama eles, mesmo que não seja família de sangue. Porque a Dona Carmen me ensinou que família é quem cuida da gente e quem a gente cuida de volta. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Muitos dos presentes limparam lágrimas discretamente. Aquela criança de 6 anos, que havia sido humilhada, rejeitada e esquecida pela sociedade, estava ensinando a todos uma lição profunda sobre amor, pertencimento e comunidade. Eduardo olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas que, de alguma forma, haviam sido tocadas e transformadas por Isabela. Rodrigo, que aprendera sobre empatia, Sandra, que aprendera sobre coragem, Luciana, que aprendera sobre perdão e honestidade, Marina, que se reconectara com o pai, João, que aprendera que pequenos gestos de bondade podiam ter impactos imensuráveis, e ele próprio, Eduardo, que aprendera que verdadeiro sucesso não se media em dinheiro, mas em vidas tocadas, em diferenças feitas, em amor compartilhado. Quando a festa estava terminando e as pessoas começavam a ir embora, Eduardo pediu a atenção de todos. Ele tinha algo importante a dizer. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui hoje, ele começou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Esta festa é para celebrar o aniversário da Isabela, mas para mim é também uma celebração de transformação. Há alguns meses eu estava morto por dentro, mesmo sem saber. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importava. E então eu conheci uma menina de 5 anos que só queria usar um banheiro, e ela mudou completamente minha vida. Ele fez uma pausa, olhando para Isabela, que o observava com seus olhos grandes e expressivos. Isabela me ensinou que dignidade não tem preço, que todo ser humano merece respeito, que pequenos gestos de bondade podem mudar o mundo. Ela me ensinou que eu precisava acordar, parar de fingir que não via o sofrimento ao meu redor, parar de me esconder atrás do meu privilégio. Eduardo se virou para Dona Carmen. E esta mulher extraordinária me ensinou sobre amor incondicional, sobre dar mesmo quando você não tem nada, sobre dignidade na adversidade. Dona Carmen, a senhora é uma das pessoas mais ricas que já conheci, não em dinheiro, mas em tudo que realmente importa. Finalmente ele olhou para Marina. E minha filha me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para consertar relacionamentos quebrados, para ser a pessoa que você realmente quer ser. Eduardo respirou fundo antes de fazer seu anúncio. Por isso eu decidi criar uma fundação, vai se chamar Fundação Isabela, em homenagem à menina que mudou tudo. O objetivo é garantir que outras crianças como Isabela, outras famílias como a de Dona Carmen, tenham acesso a moradia digna, educação de qualidade, saúde adequada e, mais importante, sejam tratadas com o respeito e dignidade que todo ser humano merece. Marina vai presidir a fundação e eu vou dedicar uma parte significativa dos lucros das minhas empresas para financiá-la permanentemente. Houve um momento de silêncio chocado e então aplausos entusiastas ecoaram pelo quintal. Isabela, não entendendo completamente o que aquilo significava, mas sentindo que era importante, correu até Eduardo e o abraçou forte. Obrigada, tio Eduardo, por tudo. Eduardo a abraçou de volta, sentindo lágrimas correrem livremente por seu rosto. Não, Isabela. Obrigado você, por me salvar quando eu nem sabia que precisava ser salvo. À medida que o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, aquele grupo diverso de pessoas permaneceu no quintal conversando, rindo, planejando o futuro. Eram pessoas de origens completamente diferentes, que nunca teriam se conhecido em circunstâncias normais, mas que agora estavam unidas por algo mais forte que qualquer diferença social ou econômica.
Estavam unidas por amor, propósito compartilhado e a crença fundamental de que cada vida humana tem valor imenso. Meses depois, a Fundação Isabela estava operando em plena capacidade. Eles haviam ajudado mais de 100 famílias a conseguir moradia digna, matriculado 200 crianças em escolas, fornecido tratamento médico para dezenas de pessoas que não tinham acesso à saúde básica. Mas mais do que números, eles haviam mudado narrativas. Haviam mostrado que era possível usar riqueza e privilégio de forma que realmente fizesse diferença, não através de caridade condescendente, mas através de empoderamento genuíno e respeito à dignidade humana. Eduardo frequentemente visitava as famílias que a Fundação ajudava. Ele fazia questão de conhecer cada história, cada rosto, cada sonho. Não era mais um empresário distante fazendo caridade de longe. Era um ser humano conectado com outros seres humanos, aprendendo tanto quanto ensinava, recebendo tanto quanto dava. Isabela continuou crescendo, florescendo de formas que emocionavam todos que a conheciam. Ela era uma das melhores alunas de sua turma. Sonhava em ser professora quando crescesse para poder ajudar outras crianças como ela. Dona Carmen, com a saúde estabilizada e o coração em paz, dizia que havia vivido o suficiente para ver milagres acontecerem. Luciana, finalmente honesta sobre suas origens, descobriu que as pessoas que realmente importavam a respeitavam, mas não menos por sua jornada. E Marina encontrou na Fundação o propósito que sempre buscara, combinando sua paixão por ajudar pessoas com recursos que permitiam fazer diferenças reais e duradouras. Um ano após aquele dia fatídico na loja, Eduardo estava dando uma palestra em uma universidade sobre responsabilidade social corporativa. No final, um jovem estudante levantou a mão e perguntou: "Senhor Almeida, o senhor não tem medo de que suas práticas humanitárias afetem negativamente seus lucros?" Eduardo sorriu, lembrando-se de quando ele mesmo teria feito aquela mesma pergunta. "Sabe", ele respondeu, "houve um tempo em que eu mediria sucesso exclusivamente por lucros. Mas conheci uma menina de 5 anos que me ensinou que o verdadeiro sucesso se mede pelo impacto positivo que causamos nas vidas dos outros. Meus hotéis continuam lucrativos, talvez até mais do que antes, porque as pessoas querem se associar com empresas que fazem o bem. Mas mesmo se isso afetasse os lucros, eu não mudaria nada. Porque finalmente entendi que o propósito da vida não é acumular riqueza, é usar o que temos para tornar o mundo um pouco melhor para todos." Naquela noite, Eduardo voltou para casa e encontrou uma mensagem de Isabela, agora com 7 anos e aprendendo a escrever mensagens no celular simples que Marina lhe dera. A mensagem dizia: "Tio Eduardo, hoje na escola eu contei minha história para a turma. A professora disse que é importante contar histórias de esperança. Obrigada por fazer parte da minha história de esperança." Eduardo leu e releu aquela mensagem, sentindo seu coração transbordar de gratidão. Ele respondeu: "Obrigado você, princesa, por fazer parte da minha história de transformação. Você me ensinou que nunca é tarde para acordar, para ver, para fazer a diferença. Eu te amo muito." E era verdade. De todas as realizações, de sua vida, de todos os negócios bem-sucedidos, de todos os prêmios e reconhecimentos, nada se comparava ao presente que Isabela lhe havia dado. A chance de se tornar humano novamente, de sentir de verdade, de fazer parte de algo maior que ele mesmo. A história que começou com humilhação e lágrimas terminava com transformação e esperança. Provava que um único momento de escolha, uma única decisão de ver em vez de ignorar, de agir em vez de se omitir, podia criar ondas de mudança que alcançavam muito além do que qualquer um poderia imaginar. Isabela, a menina que só queria usar um banheiro, havia se tornado o catalisador de uma revolução silenciosa de empatia e humanidade. E Eduardo, o empresário que havia perdido sua alma no caminho para o topo, a havia reencontrado no lugar mais improvável, nos olhos de uma criança que a sociedade havia descartado, mas que se recusou a ser invisível. No final, não foi Eduardo quem salvou Isabela. Foi Isabela quem salvou Eduardo. E juntos,
Eles provaram que quando escolhemos ver a humanidade uns nos outros, quando decidimos que dignidade é um direito universal e não um privilégio, quando usamos nossos recursos e posições não para nos elevar acima dos outros, mas para elevar os outros conosco, podemos criar transformações que ecoam para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela, Eduardo e Dona Carmen tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, humildade e amor, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi o confronto de Eduardo na loja? O reencontro de Dona Carmen com sua filha? Ou talvez a sabedoria pura de Isabela, que ensinou grandes lições a todos os adultos ao seu redor? Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo e belo da alma humana, mostrando que pequenos gestos podem criar grandes transformações. Compartilhe essa história com alguém que precisa ser lembrado sobre o poder da empatia e da bondade. Te esperamos no próximo episódio, com mais histórias que vão tocar seu coração e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida. Até breve!